Vereador Iago Morandi, da tribuna. Se possível, uma parte depois, vereador. No final ali eu cedo daí. Infelizmente o Friso não ficou aqui, eu queria falar para ele, mas depois vai assistir ali. Aqui, questão de história, a vereadora Rose tem conhecimento, Friso também, Lucas, eles vão lembrar da história da escolha de Sofia, né? Uma grande analogia que eu gosto, onde uma mãe teria que escolher entre uma filha ou outra para ir para um campo de concentração e perder a vida, né? Então é a grande escolha de Sofia. E aqui eu noto que é a mesma escolha. Infelizmente a gente tem que decidir, né? E a gente está numa dualidade aqui, se o trem é bom ou ruim. Não é essa a dualidade. A dualidade é que tem pessoas, infelizmente, morrendo, muita gente aguardando leito. A Mascanella utiliza e foca no turismo. Beleza, devem sim, vereadora Daiane, focar no turismo, porque lá eles não estão com os hospitais lotados, até porque eles mandam as pessoas para cá. Gramado a mesma coisa, Bento a mesma coisa, né? Pessoas vêm para o nosso sistema de saúde. Então, eles, mais do que ninguém, devem sim, né, investir no turismo. A questão da preocupação, né? Vereador Eloy Friso falou da preocupação por valorizar, né, a cultura e tudo aquilo que o pessoal que defende o trem está falando. Se valorizassem tanto, vereadora Daiane, se o prefeito tivesse tanto preocupado com a cultura, eles teriam, logo que foi furtado a Rosa dos Ventos, colocado na praça para nós não perder nossa identidade. Logo que o busto do Duque de Caxias foi, há 62 anos instalado, foi furtado, teriam colocado outro no lugar, vereador Capitão Ramon. Logo, a Estátua da Liberdade, poucas pessoas sabem que a gente tem uma Estátua da Liberdade em Caxias e não é da Loja Van. É uma estátua que fica na praça, ela está sem tinta, está desgastada, mal pintada e suja. A gente teria uma reforma lá. A gente teria a comunicação da prefeitura, aqui, salvo engano, é a Lucena lá que faz a comunicação, colocar até o vídeo do trem no Instagram, um grande erro, porque não é uma propaganda. E aqui, esqueçam o Iago, esqueçam a oposição. Eu já falei, como o pessoal tem um papo de fazer a oposição responsável, eu já digo, eu sou intitulado por fazer a irresponsável. Então, esqueçam o que o Iago fala, vão lá no portal Leovê hoje, vão lá na Rádio Caxias, vão nos meios de comunicação, vão lá na Caxias Mil Grau, e não são os meus seguidores, não vão na minha bolha. Vão lá e observem os comentários se o povo está feliz ou não. A voz do povo é a voz de Deus, observem os comentários, vejam. Tem gente lá querendo mais professor, tem gente lá querendo mais médicos. Eu entendo e sempre falo e bato aqui na tecla do turismo, de valorizar, mas tem outras prioridades. Ah, mas uma porcentagem boa já vai para a saúde. Não me interessa. Pega esse dinheiro, pega todo esse dinheiro, vai lá e resolve a questão do Hospital Saúde, que tem um espaço, bota leito lá, arruma o sistema de saúde. Não houve o Iago, houve um vereador da base, houve o vereador Rafael Bueno, que já veio aqui na tribuna e deu a solução. Então, enquanto tiver gente, né, entubada, pessoas que a gente tem que botar aqui o vídeo no telão, né, como a Rose, aquela semana passada que teve o problema de saúde, enquanto tiver isso, a prioridade deve ser salvar as pessoas, né? Então, eu só queria mandar o pessoal ler os comentários, observar. Ah, foi citado aqui bastante Bento Gonçalves, lá eles têm 5 pilares do turismo. Primeiro, lá quem define o secretário de turismo, né, o que tudo indica, é a hotelaria, o pessoal que manja lá mesmo do negócio, e aí eles acabam indicando o prefeito. Eu não preciso dizer que aqui não vai ser assim, né? Aqui são acordos políticos, então já começa aí. Segunda coisa, não dá para comparar com Bento. Lá eles têm 5 pilares para o turismo, mas o principal deles lá, que é a Convenção Boreal, onde ali eles tratam, né, uma espécie de secretaria das parcerias públicos-privadas, vereador Capitão Ramon. Por exemplo, o Hotel Lagueto lá, ele vai entrar junto com a prefeitura. E sabe o que a prefeitura faz? O que a gente de direita gosta. Eles não atrapalham o cidadão, eles só não atrapalham. O Festival da Tatuagem ali, ele aconteceu, mas o aluguel foi uma paulada para aquela mulher pagar, entendeu? Foi difícil, tiveram que fazer vaquinha para as bandas se apresentar. Então, se a prefeitura não atrapalhasse, não precisasse tantos banheiros químicos, estava menos 5 graus, talvez, estava muito frio lá, né, Dai? Mas espalhado bebedouros de água a cada canto para a pessoa lavar a mão. Ninguém estava usando aqueles bebedouros, não queria nem chegar perto da água gelada, mas é obrigado a ter não sei quantos bebedouros, que cada bebedouro custa R$ 1.200. Não sei quantos banheiros químicos, que cada banheiro químico custa tanto. Então, isso inviabiliza. Querem mais turismo? Só não atrapalhem as pessoas, só isso. Sejam pragmáticos. Se vocês parar de atrapalhar as pessoas, mas eu volto para o ponto principal, Dai. Nós vamos passar os anos aqui, vai ser isso. É o ego, é a questão do ego. Porque nenhum, eles não voltaram, eles não recuaram nem um pouco até agora. Sabia que o Eduardo Leite já recuou, Dai? Sabia que nas cidades de Canoas, Viamão, todos onde eu tenho conhecidos vereadores, o prefeito recua, vereadora Rosa. Ele reconhece a oposição, às vezes, em muitos assuntos e dá uma recuada. Não.
vocês estão certos, isso aqui eu vou recuar. Até agora, em 6 meses, eles não recuaram. Eles sempre dobram a aposta. Tendo em vista, o assunto principal que eu sempre trago é o trânsito. Cada vez mais eles dobram, triplicam a aposta. Olha a questão dos pardais, olha a questão do que o trânsito vem fazendo, que eu vou mostrar mais para frente, algumas coisinhas que eles vêm fazendo. Então, eles não estão nem aí para a opinião pública. É um governo que está perdido, vive num mundo paralelo, e aí as pessoas, eles tomam um laço em todas as publicações, apanham, tomam um laço e continuam apanhando, e está desgastando ao ponto de daqui a pouco chegar no vice, que não é tão desgastado ainda, e chegar nos secretários, a esse ponto, porque em 6 meses estamos assim, eu faço a leitura que em 1 ano vai ser pior, e agora para 26 vai ser pior. Então, eles vão desgastando cada vez mais. Mas hoje eu tenho um elogio aqui, apesar de eu ser muito irresponsável, meu elogio aqui vai hoje para o Chupim, digo para o Weber, ali da questão da zeladoria e coisa que, porque ali no Cinquentenário, numa rua ali, que a Luiz Veronese, as equipes dele estão lá de imediato, o Weber veio aqui, conversou com nós da reestruturação daquela secretaria, mas a gente vai apostar e eu sempre digo, se for dar cargo, né, criar um cargo ou alguma coisa para alguém que vai ser efetivo para a população, podem contar com nós. E eu digo isso para o Weber, que nos pediu e mostrou a reestruturação ali da secretaria, mas como ele vem apresentando resultados. Hoje eu recebi a foto ali da Débora, né, que é uma seguidora minha, e de imediato as equipes dele estavam lá fazendo as podas. Então, quando uma pessoa, eu acho que está fazendo o seu papel na prefeitura, merece um voto de confiança. Então, contem com nós nessa estruturação aí. A vereadora Dai, a palavra. Vereador Iago, novamente eu vou afirmar o que eu disse sobre a questão dos atendimentos do CEMAP e do CINED, né? Como eles gostam de falar, os autistas não estavam com atendimento, tá? Inclusive não está nem na reportagem do jornal, os autistas não estavam com atendimento porque conseguiram somente um profissional. Um profissional não é o atendimento do autista que o CINED tinha. O CINED tinha um espaço gigantesco com mais de 300 crianças. Agora não conseguiram chegar a 100 pessoas, né? A 100 pessoas, sendo que tem 800 diagnosticados. Altas habilidades não chamaram ninguém, né? Professora estrangeira tem uma professora de português em um turno, pro turno da tarde. De manhã não tem estrangeiro na nossa cidade que precisa do atendimento. Mas tudo bem, seguimos a saga disso daí. Questão da Secretaria de... A questão da camadinha de asfalto, né? Eles dobram a aposta, porque com certeza não é que não tinha asfalto para fazer a camada final, vereador Iago. Tanto é que ela foi feita nos corredores de ônibus para quê? Para ter os fiscais de trânsito lá multando as pessoas que andam no corredor de ônibus. Eu não estou defendendo as pessoas que andam no corredor de ônibus. Eu estou dizendo que o asfalto deveria prioritariamente ir para onde eles tinham colocado a camadinha de asfalto na eleição. Isso é oposição. A oposição precisa fazer o seu papel aqui dentro. E eu acho que o vereador Daniel Santos fica meio brabo com a oposição falando. Quanto à questão do trem, o que me preocupa não é o valor né, nem retirado da UBRA. É a questão que será tirado de alguns outros projetos, inclusive para o turismo mesmo, para o turismo e para a cultura, para a revitalização daquele monumento que a gente viu chegando na nossa cidade, né? Inclusive, vamos falar de cultura e de turismo? Que tal a gente falar da acessibilidade no Museu Municipal, que não se tem? Isso deveria ser pensado, um projeto da administração para o projeto de acessibilidade do Museu Municipal, inclusive que eu trabalhei lá em vários domingos na legislatura passada, enquanto eu estava trabalhando na Secretaria da Cultura. Não tem acessibilidade. E daí foi buscado o trem, né? Mas tudo certo. Vereadora Rose pediu. Obrigada, vereador. Eu achava que o vereador Daniel Santos fosse subir ali quando me nomeou, me pediu uma desculpa por ter sido tão grosseiro no grupo da Defesa Civil, de pedir se precisava desenhar para me explicar uma coisa, ou pedir se precisa, que eu trabalhei muito mal, precisa o senhor ir para a rua e deixar de só defender o governo, que eu não sei que tanto interesse tem. Não é possível. Foi na conferência, eu estou falando e estou no espaço do vereador. O vereador não foi na conferência de assistência social, porque se ele tivesse ido, que estava lotada, ele ia ver que quem precisa desenhar é nós para ele, porque a vereadora Andressa botou em seguida ali uma questão de vaga que faltava e o vereador não entendeu. Tem vaga. Só que as próprias pessoas da vaga dizendo que não tinha. Tem que desenhar para o vereador que acredita em tudo, que não conhece o que é uma abordagem noturna, que não conhece a lei nacional nem municipal da necessidade de ter técnico junto e não CC e não pastor, com todo
todo respeito aos CCs e ao pastor, porque não é isto uma abordagem noturna. Então, tem que desenhar sim, mas para o senhor. E eu nunca faltei com respeito para ninguém nessa casa. Eu duvido alguém que diga que eu, como oposição, faltei com respeito aqui. Pelo contrário, eu sempre fui respeitosa. Agora, a pergunta que não quer calar é se para algum vereador, pode ser até para o vereador Lucas, o senhor faria essa pergunta, porque eu nunca vi o senhor ser grosso, a não ser com as mulheres aqui nessa casa, inclusive com a vereadora Daiane. Obrigada, desculpa ter tomado todo o seu tempo. Seria isso, pessoal. Hashtag paz.